Shabbat Shalom. O tema para essa mensagem especial de Pêssar é: estenda a sua mão. Estenda a sua mão em direção ao socorro de Hashem, e Yeshua irá segurar nas tuas mãos. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, que a Tua presença possa estar no nosso meio, que a mensagem possa ser transmitida em conformidade com o que o Senhor tem para cada um de nós, e que as pessoas possam sair deste lugar cheio da Tua presença, edificado pelo Senhor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema da mensagem, então: estenda a sua mão. O povo de Israel havia recebido informações, de alguma forma, que Faraó, a autoridade máxima do Egito, ali havia ordenado que eles fossem embora, ainda na terra do Egito. Depois que o povo já havia saído do Egito, Faraó voltou atrás mais uma vez na sua decisão. Ali, embora nada havia sido publicado no Diário Oficial do Egito, o povo de Israel não recebeu nenhum aviso prévio de que eles seriam perseguidos pelo exército de Faraó. Quando o povo percebeu o que estava ocorrendo, que estavam sendo perseguidos, eles ficaram com muito medo. Por suas vidas, pela vida dos seus familiares, suas esposas, filhos. Havia muitas pessoas idosas no meio deles. Ali, e ninguém estava preparado para receber nenhum tipo de ataque. E numa situação, o povo de Israel se viu encurralado com um imenso mar de Suf, o Mar Vermelho, à sua frente, e os seus inimigos violentos atrás, com o desejo de matá-los. E não havia sido previsto nenhum plano para aquela situação. Ainda que eles conseguissem talvez o maior navio que tivesse, não teria como transportar todas aquelas pessoas para o outro lado. Moshe, movido pela pressão da situação, com a sua vida, a vida de todo o povo de Israel nas suas mãos, ali, vidas em risco de morte, mesmo em meio ao caos, Moshe ainda tinha que lidar com pessoas falando contra a sua própria vida, a vida de Aharon. E com sabedoria, com calma, Moshe respondeu ao povo. Prestem atenção na resposta de Moshe. Shemot, Êxodo, capítulo 14, versículo 13 a 14. Moshe respondeu ao povo: não sejam tão medrosos, fiquem calmos, e vocês verão como Adonai salvará. Ele fará isso hoje. Hoje vocês viram os egípcios, mas nunca mais o verão outra vez. Adonai lutará por vocês, acalmem-se. Esta é a confiança que nós precisamos ter para que as pessoas possam saber que existe um Deus em Israel e temer do seu santo e glorioso nome. E nós não podemos nos desviar dessa certeza que receberemos o livramento de Hashem diante de todas as adversidades, não importa qual seja, não importa o tamanho, não importa a intensidade, porque nós receberemos o livramento de Hashem diante de todas as adversidades. Se estivermos realmente alicerçados na rocha de Israel, no Mashiach Yeshua, nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Hashem.
Uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Moshe estava sendo pressionado pelo caos, pressionado ali pelas pessoas, e ele fez o que nós temos sido instruídos a fazer, principalmente nos momentos de angústia que vem sobre a nossa vida, a confiar no Senhor. Então Moshe clamou em oração a Hashem, que respondeu prontamente. Se pudéssemos ouvir a conversa com mais detalhe entre Moshe e Hashem, talvez iríamos ouvir Hashem dizendo a Moshe: Moshe, não há tempo para conversarmos muito agora. Diga ao povo para seguir rapidamente em frente. Eu sei o que está previsto para ocorrer. A situação é grave e você não tem mais muito tempo. Corram. E esta mesma palavra se aplica sobre os nossos dias hoje. Nós não temos muito tempo. Yeshua está voltando. Corram. Haverão momentos em nossas vidas onde tudo que Hashem nos dirá é para seguir em frente no caminho. Yeshua é o caminho. Virar à direita, à esquerda, apenas isto. E teremos que confiar nessas poucas instruções de Hashem. Agirmos sem ver ou compreender detalhes daquela ação, porque isto dependerá a nossa vida ou até a vida de muitas outras pessoas. Isaías capítulo 30, versículo 21. Com os ouvidos captarão a palavra que vem atrás de vocês. Este é o caminho. Fiquem nele. Yeshua o caminho. Permaneça firme em Yeshua. Quer sigam para a direita, quer para a esquerda. Permaneçam firmes em Yeshua. Este é o tempo que está em nossas portas e precisamos estar sensíveis à voz de Hashem através de Yeshua pelo poder da Ruach HaKodesh. Porque a nossa audição será mais importante que a nossa própria visão. A situação do povo de Israel havia se tornado extremamente crítica, principalmente para agir em relação ao tempo. Moshe havia entrado em oração, orar e agir. E agora era a hora de agir. E agir depressa, seguindo as instruções de Hashem com confiança. Moshe estendeu a mão para que o vento oriental viesse e soprasse sobre o mar. Hashem deseja que nós compreendamos esse grande e maravilhoso feito. Para que Hashem pudesse agir naquela situação, Moshe precisou se apresentar diante de Hashem para que Hashem pudesse se manifestar de forma física sobre a terra, seguindo as suas instruções com precisão. E aquele gigantesco mar se abriu diante de todos. Aleluia. E o povo de Israel passou por terra seca. Os inimigos do povo de Israel poderiam ter parado ali. Mas eles não pararam. Pessoas más. Eles queriam mais confusões. Estavam obstinados pelo desejo de vingança do mal que eles criaram. E na sua loucura em destruir o povo de Israel, eles
decidiram não parar. Então Hashem deu uma ordem um pouco mais complexa para Moshe exercer o seu juízo. Shemot, capítulo 14, versículo 26 a 28. Adonai disse a Moshe: estenda a sua mão para o mar, e a água voltará e cobrirá os egípcios com suas carruagens, a sua cavalaria. Moshe estendeu a mão para o mar, e ao amanhecer o mar voltou à profundidade anterior. Os egípcios tentaram fugir, mas Adonai varreu-os em direção ao mar. A água voltou e cobriu todas as carruagens e toda a cavalaria do exército de Faraó, que os seguiu pelo mar. Nenhum deles sobreviveu. Muitas pessoas comentam sobre esse episódio, atribuindo a Hashem a culpa pela morte dessas pessoas. Mas nós precisamos ter um entendimento claro do que de fato ocorreu nessa questão. Este é um levantar de mãos que entristece o nosso coração, é verdade. Mas vamos lembrar uma entre as várias promessas que Hashem fez a Avraham. Bereshit, Gênesis capítulo 12, versículo 3a. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Uma promessa. Isso vai acontecer sempre que se fizer necessário. A história sempre se repete da mesma forma. E Faraó, perseguindo o povo de Israel, preste atenção, para vocês entenderem a origem das responsabilidades. Faraó, perseguindo o povo de Israel, havia ordenado, na época que Moshe nasceu, matar todas as crianças. Não era só o primogênito. Todas as crianças do sexo masculino. Aharon tinha diferença de idade para Moshe de 3 anos. E ele não passou por isso. O que nos leva a ter certeza que esse decreto era novo, quando Moshe nasceu, para que matassem Moshe. Não sei qual criança, está vindo uma, mata todos. Nascida entre o povo de Israel do sexo masculino, por afogamento no rio Nilo. Faraó, na sua intransigência, perseguindo o povo de Israel, decretou a morte dos seus primogênitos no Egito. E posteriormente, perseguindo o povo de Israel, ele, Faraó, decretou a morte dos seus soldados por afogamento. Agora, no Mar Vermelho. Sabemos que muitas pessoas nessa terra, na terra inteira, têm sofrido algum tipo de perseguição. Perseguição dentro da sua casa, perseguição dentro da sua família, entre os seus parentes, nos seus trabalhos, escola, e na grande maioria das vezes, perseguições gratuitas, sem que haja nenhuma justificativa plausível. Perseguições provenientes de pessoas a serviço do maligno.
pessoas que carregam dentro de si o ódio. Porque quem é de Yeshua carrega no seu coração o amor e luta pela Shalom. E essas pessoas nunca vão perseguir ninguém. Fica a dica para você. O nosso desejo é que cessem todas as calamidades, todas as perseguições, principalmente gratuitas, sobre as pessoas. E que as pessoas que estão hoje a serviço do mal, perseguindo alguém nessa terra, possam parar, retroceder do seu mau caminho, e assim, que essas pessoas não sejam destruídas pelo mar. Que possam proceder bem, para que sejam aceitas. Porém, Moshe agiu em obediência a Hashem para preservar a vida de toda a casa de Israel, que estava em risco de morte. Então, que sobre todas as coisas seja feita a vontade de Hashem em toda a terra, como já é feito no céu. A Torá nos ensina sobre outras situações do estender a mão. Hashem nos deixou registrado algumas instruções nas Escrituras. Nossos pais no Éden, eles ali poderiam estender a mão e comer a árvore da vida, depois que eles receberam sobre si o conhecimento do bem e do mal. Mas Hashem impediu que o mal maior pudesse vir sobre as nossas vidas. Registrado em Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Adonai, Deus disse: vejam, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso evitarei que ele estenda a mão e pegue também da árvore da vida, coma e viva para sempre neste estado decadente. Os malahim de Hashem estenderam as mãos para nos defender ali em Sodoma, defender Ló da violência que existia naquele lugar, em Sidom, Sodoma, registrado em Bereshit, Gênesis capítulo 19, versículo 10. Mas os homens que estavam dentro da casa estenderam as mãos, levaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Hashem tem acampado seus malahim ao nosso redor, que tem estendido as suas mãos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal. Mesmo que Hashem nos ordene a estender a mão e estivermos prontos para obedecer, dependendo da situação, Hashem poderá se compadecer e nos impedir no meio do caminho. Bereshit, Gênesis capítulo 22, versículo 9 a 14. Chegaram ao local que Deus tinha dito, e Avraham construiu o altar ali. Arrumou madeira, amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da madeira. Então Avraham estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. No entanto, o malar de Adonai chamou-o desde o céu. Avraham, Avraham, ele respondeu: aqui estou. Ele disse: não estenda a mão sobre o menino. Não lhe faça nada, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Hashem, porque não me negou o seu filho, seu único filho.
Abraão ergueu os olhos e viu ali, atrás dele estava um carneiro, preso pelo chifre nos arbustos. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Abraão chamou o lugar de Adonai Irê. Adonai proverá. Adonai proverá o escape. No texto que lemos no livro de Malahim, Aleph, 1 Reis, não importa o poder que um homem tenha neste mundo. Não importa o poder que ele tenha. E deseja estender suas mãos sobre a nossa vida para nos fazer algum tipo de mal. Não importa quem seja. Porque a última palavra sobre nós provém de Hashem, através de Yeshua. Se necessário for, Hashem é poderoso para secar a mão de uma pessoa que a estenda contra a sua vontade, contra a sua obra. A vida nem sempre é tranquila. Temos momentos de dificuldades, de aflições, porém nós não estamos sozinhos. O povo de Israel não estava sozinho. Nós temos tido muitas experiências de livramento sobrenatural de Hashem. Alguns livramentos que muitos de você conhecem, de decretos de morte. O nosso último adversário a ser vencido nesse mundo. Yeshua venceu a morte. Porém, devido às experiências ruins e desgastantes sobre muitas pessoas, o amor de muitos já tem se esfriado. Mas é necessário que seja assim por mais um curto período de tempo. Devemos nos lembrar que as mãos de Yeshua foram feridas no madeiro pelas nossas transgressões. Porém, apesar de Yeshua ter as suas mãos feridas, suas mãos são fortes e estão estendidas sobre as nossas vidas. Salmo 145, versículo 14. Hashem sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Devemos nos alimentar daquilo que realmente fortalece a nossa esperança, a nossa emuná em Yeshua, o Mashiach de Israel, que veio, está prestes a retornar para reinar sobre essa terra. Yeshua, as mãos de Hashem estão estendidas sobre as nossas vidas. Se o seu coração, para nós fecharmos, se o seu coração está tomado de sofrimento, medo, dor, dúvidas, se os seus ombros estão cansados pela carga que você tem carregado, então saiba que existe uma mão ferida, porém mão forte, estendida na sua direção. Hashem, através de Yeshua, é o Deus da nossa salvação, onde devemos repousar o nosso olhar, onde devemos depositar a nossa total confiança. Seja conosco a bondade de Hashem, como foi com Meler Davi, registrado em Terlim, Salmos 144, versículos 7 a 8. Liberta-me, salva-me das águas profundas e do poder dos estrangeiros.
daqueles cuja boca fala palavras vaidosas e cuja mão direita fala falsamente. Todo o exército egípcio afundaram no mar. Todo. Porém, aqueles que buscarem a Hashem receberão o seu favor. Hashem estenderá sobre nós a sua mão, a sua destra, e seremos retirados do mar. Encerramos o período de Pessah, de Matzot, e seguimos na direção do Senhor, seguindo as tuas instruções. Seguimos na contagem do Homer. Lutemos e clamemos a Hashem, que protege todas as pessoas que temem do seu santo e glorioso nome, e principalmente em tempos complexos que pairam sobre toda a terra. Que levantemos nossas mãos e os nossos corações em direção a Hashem, através de Yeshua. No próximo Shabbat, dia 4/5, teremos uma única paraxá, 29. Aharei Mot, depois da morte. Essa paraxá nos ensina sobre o serviço especial de Yom Kippur, um serviço que inclui a confissão dos pecados do povo de Israel, a seleção por sorteio entre 2 cabras, uma das quais seria oferta pelo pecado de todo o povo de Israel, e outra seria empurrado de um penhasco no deserto, como portadora dos pecados do povo de Israel. Convoco a todos vocês a participarem de mais esse marco importante, e que Hashem possa falar com cada um de nós poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, nós estendemos a nossa mão em direção a Ti, os altos céus, sabendo que daí vem o nosso socorro, como nós cantamos aqui em todo Shabbatot. Do alto céu vem o nosso socorro. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida e nos livrar de todos os nossos exatores. Em nome de Yeshua, em tempo de paz, muitas pessoas na terra falam em guerra. Nós somos Teu, Pai. Nos ajude a confiar no Senhor e saber que o Senhor nos provê o livramento, ainda que necessário for abrir o mar para que a gente possa passar a seco. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Yeshua, é o que eu lhe peço. E sobre a vida de cada uma dessas pessoas, seja feita a Tua vontade. Bechim Yeshua HaMashiach, que assim seja.